Nós começamos o ano falando sobre transformações, transformação de vida, transformação de circunstâncias, e esse texto fala muito sobre isso também. Colossenses, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Você que já achou, diga amém. Você que ainda não achou, diga estou procurando. Ninguém procurando, então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Vamos orar, Pai, nessa noite nós estamos aqui reunidos e nós precisamos de uma palavra, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos direcione, que o Senhor ministre sobre as nossas vidas a Tua palavra de forma clara, de forma específica, para que ela possa ser aplicada na realidade das nossas vidas e nós possamos ver mudanças, transformações nas circunstâncias, mudanças e transformações nas pessoas pelas quais oramos, mas também possamos ver transformações em nós, Senhor. Vejamos o Teu agir, a Tua glória manifesta em nossas vidas e nos transformando pelo poder da Tua presença e da Tua palavra. É o que nós oramos nessa hora. Que toda barreira, que toda resistência, que todo espírito contrário caiam por terra e a Tua palavra seja pregada e ouvida com total liberdade, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você já percebeu, acredito que sim, mas a vida, de forma geral, ela é uma constante mudança. Constantemente a nossa vida está sendo transformada. Você vê uma criança, ela nasce e, ao passar do tempo, com as circunstâncias, com a alimentação e tudo mais, nós vemos que aquela criança vai sendo transformada numa criança maior, num pré-adolescente, num jovem. Mesmo quando nós chegamos à idade adulta, o nosso corpo não para de ser transformado.
Se você se lembrar de algumas fotos antigas suas, você lembra que você não é a mesma pessoa que você era antes. Talvez você tenha melhorado a sua saúde, talvez você tenha emagrecido, ou talvez você tenha seu corpo alterado de alguma forma. Eu estava, esses dias, nós temos um cachorro lá em casa, eu fui inventar de andar com um cachorro. E eu fui fazer uma coisa que eu não fazia há muitos anos. Eu moro aqui na rua Santo Amaro. Eu fui inventar de subir, ao invés de descer com o cachorro pela rua, eu fui inventar de subir. Fui até Santa Teresa subindo com o cachorro. E eu não fazia isso há muitos anos. Imagina a dificuldade que eu tive para subir a rua. A rua Santo Amaro, de um trecho para cima, ela é muito inclinada. Chega numa outra parte lá que inclina mais ainda. Eu fui botando meus bofs para fora, falei, meu Deus do céu, eu já não sou mais o mesmo. Antigamente eu fazia aquilo com o pé nas costas, agora fui quase morrendo. Falei, não, calma aí, falei pro cachorro, calma. Não estou nesse condicionamento físico que tu tá, não, me espera aí, me ajuda. Cheguei lá em cima, parei para respirar um pouco, para tomar coragem para descer de novo. Não é tão fácil assim não, meu irmão. Então, a gente vê que a nossa vida ela está em constante mudança. Mesmo eu, na idade adulta, o corpo não teve tanta alteração assim quanto de uma criança para chegar à idade adulta, mas a nossa vida está em constante transformação. A nossa vida está em constante mudança. A nossa vida está em constante alteração, seja por diversos motivos. Agora, a nossa vida mudou. Quantas pessoas tinham costumes que foram totalmente transformados na época da pandemia. Pessoas que tinham o costume de caminhar, pessoas que tinham o costume de fazer exercícios e tantas outras coisas que depois que teve pandemia, tudo parou, tudo se modificou. Então a nossa vida está sempre em mudanças. A nossa vida está em transformações. Então eu entendo que a transformação faz parte da vida. Aonde não existe transformação, é onde existe morte. A hora que a gente morre, acabou a transformação. A hora que a gente morre, acabou as mudanças. Ali é simplesmente um processo de deteriorização. É simplesmente um processo de tudo acabar, tudo se corroer. Então, enquanto nós estamos vivos, precisamos estar sendo transformados. Agora, nesse momento, sem que nenhum de nós perceba, o nosso corpo está sofrendo uma transformação. Células que estão morrendo, estão nascendo novas células. Então nós percebemos que a transformação ela faz parte da vida, querido. Nessa noite, eu quero já perguntar algo para você, para mim, para nós. Será que tem alguma coisa sendo transformada na minha vida? Ou eu estou num processo de estagnação e paralisia? Será que ainda existe um processo de Deus trabalhando, transformando, pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu Espírito? Será que esse processo está acontecendo na minha vida? Ou está tudo parado, tudo estagnado, nada acontece, nada muda, nada se transforma? Eu gosto do texto de Gênesis capítulo 1, quando diz que a terra, Deus criou os céus, a terra era sem forma e vazia, mas o texto nos diz que o Espírito de Deus se movia pela face das águas, se movia naquele ambiente, mesmo um ambiente caótico, mesmo um ambiente em que as coisas não estavam nos seus devidos lugares, mas Deus estava ali se movendo, como que dizendo, Deus estava agindo, Deus não estava parado, Deus não estava estagnado, mas Ele estava agindo no meio daquela circunstância, para transformar aquela situação. Então nessa noite, meu irmão, quando a gente fala de um ano de transformação, nós estamos dizendo um ano de vida, um ano de crescimento, um ano de que as coisas vão acontecer, um ano de que você vai ter mais vida, vai ter vida em abundância, vai ter manifestação da graça e do poder de Deus. Os processos de morte serão paralisados,
e a vida vai se movimentar, as coisas vão acontecer nas nossas vidas. Porque muitas vezes, quando a gente pensa em transformação, a gente pensa só nas nossas debilidades e fraquezas. E mudar debilidades e fraquezas é difícil. Mas quando a gente tem esse entendimento de que transformação é vida, transformação é crescimento, transformação é manifestação do poder de Deus, isso já nos alegra. E nesse texto que nós estamos lendo, nós vemos que o apóstolo Paulo estava instruindo a igreja de Colossos nesse processo. E aqui eu queria pensar algumas coisas, não vou dar tempo da gente falar do texto todo, mas eu queria pensar algumas coisas para nós hoje. Primeira coisa que Paulo fala aqui, está logo no versículo 1, que eu dei uma ênfase na leitura, quando diz: vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Busquem as coisas do alto. Eu quero ser transformado por Deus. Eu quero ver Deus transformando as situações e circunstâncias na minha vida. Eu quero ver o milagre de Deus acontecendo, a vida de Deus se manifestando, trazendo vida aos meus sonhos, trazendo vida à minha própria vida. Eu tenho que buscar as coisas do alto, querido. Eu tenho que buscar as coisas que são de Deus. Eu tenho que buscar as coisas que são dos céus. Eu tenho que buscar as coisas que vêm do alto para a minha vida. Teve um grande pregador que ele dizia que a maior necessidade da igreja, naquele tempo, ele já até faleceu, mas ele dizia que a maior necessidade da igreja ainda é ser revestida de poder do alto. Hoje nós estamos tentando inverter as coisas, queridos. Nós estamos tentando alcançar as coisas dessa terra para alcançar as coisas celestiais. Está errado, meu irmão. Primeiro nós alcançamos as coisas celestiais e Deus abre as portas para que conquistemos as coisas na terra. Senhor Jesus ensinou isso: buscai as coisas lá do alto, onde a traça não corrói, onde os ladrões não roubam. Porque se o nosso coração não estiver no céu, nós não estamos preparados para receber as grandes bênçãos de Deus para nós nessa terra, querido. Agora, se o nosso coração está no céu, você pode ficar milionário, que isso não vai te corromper, porque o seu coração está lá. Agora, se o nosso coração está só nas coisas daqui dessa terra, se eu ganhar R$1 milhão, eu posso me corromper, porque meu coração está aqui. Você entende o princípio? Billy Graham tem uma frase que eu acho maravilhosa, quando ele diz: não há nenhum problema em homens possuírem riquezas. O problema é quando as riquezas possuem os homens. As riquezas só conseguem nos possuir, queridos, quando os nossos corações estão nessa terra. Quando os nossos corações estão no alto e estamos buscando as coisas do alto, ainda que nos ofereça, ainda que tenhamos grandes riquezas e tantas outras coisas que esse mundo pode nos oferecer, o nosso coração está lá. O nosso desejo está lá. O nosso foco está lá. O nosso alvo de vida está lá. E isso nos ajuda a vivermos as transformações que Deus tem para nós. Agora, se o nosso coração... Obrigado pelo aleluia, minha irmã. Acho que eu tenho um aleluia baixinho, humilde, mas chegou até aqui e tenho certeza que chegou até o coração de Deus também. Quando o nosso coração se perde nessas coisas e a gente começa a inverter e valorizar só aquilo que é dessa terra, querido, a gente perde a transformação que Deus tem para nós. A gente perde aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. A gente perde porque a gente passa com o nosso coração nessa terra, a gente passa a valorizar os conceitos dessa terra, aquilo que essa terra e o mundo dizem, aquilo que é a opinião dos outros, e não aquilo que é a vontade de Deus para nós. E quando Deus vem para nos transformar, a gente fala: não, eu não quero. Por que eu não quero? Porque o meu alvo não é o céu, o meu alvo não é Deus, mas o meu alvo são as coisas que essa terra pode oferecer. Uma segunda coisa, nessa eu não vou tratar muito, porque o pastor João já pregou sobre isso, mas ele fala sobre nós pensarmos, versículo 1 ainda. Primeiro? Versículo 2, desculpe. Pensem nas coisas
lá do alto, e não nas que são da terra. Então fala de um trabalho de busca, de um trabalho, de um esforço em buscar as coisas que são de Deus, que são dos céus, e fala de ocupar a minha mente com as coisas que são lá do alto. Provérbios, ele vai nos dizer, o livro de Provérbios, que assim como o homem pensa, assim ele é. Se eu ocupo minha mente com as coisas do alto, o que é que eu vou, qual será o resultado das minhas atitudes? Atitudes condizentes com aquilo que é do alto, não é? Se a minha mente está cheia das coisas do alto, das virtudes do alto, das ideias de Deus, dos conceitos de Deus, quando eu for agir, eu vou agir debaixo dessa direção. Agora, se eu só penso em carnalidade, mundanismo, se eu só penso nas coisas que esse mundo tem a oferecer e sou atraído por isso, o que é que vai acontecer, queridos? Quando eu tiver que tomar uma atitude, quando eu tiver que fazer alguma coisa, as minhas atitudes refletirão aquilo que eu estou pensando, aquilo que está enchendo a minha mente. Então, Paulo aqui já está nos dando duas dicas muito importantes. Buscar as coisas lá do alto e encher as nossas mentes com coisas lá do alto. Aqui a gente já aprende, querido. Cuidado com esses noticiários que só te aterrorizam. Você está enchendo a sua mente de notícias que só vão te jogar para baixo. Você está enchendo a sua mente de notícias que só vão minar a sua fé. Se eu quero viver um ano de transformação, um ano de vida, um ano de milagres, um ano em que vou estar mais semelhante a Cristo, eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso mudar o meu foco de busca. Eu preciso deixar que o Espírito de Deus faça essa obra na minha vida. E aqui, então, nós vemos que ele muda a nossa perspectiva também com relação ao tempo. Versículo 4, eu acho importante nós falarmos isso, porque ele diz assim: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Nesses pequenos 4 versículos, ele muda a perspectiva da igreja, porque ele está nos mostrando que a nossa vida não será para sempre aqui nessa terra. Eu tenho que pensar nas coisas lá do alto, eu tenho que buscar as coisas lá do alto, porque, meu irmão, a gente não vai ficar aqui para sempre. Você é crente? Então um dia Jesus vem te buscar, meu irmão. Um dia ele vem buscar o seu povo, um dia ele vem buscar a sua igreja. Às vezes nós estamos vivendo como que se nós não fôssemos retirados dessa terra. Tem pessoas hoje, o pastor João disse aqui, não gosta de falar muito sobre a questão de pandemia, eu também tenho evitado falar sobre isso, mas tem pessoas hoje que estão vendo os cristãos morrendo no meio dessa pandemia e tantas coisas, e estão se esquecendo que a nossa vida não vai ficar aqui para sempre. Deus recolheu os seus filhos, não foi o Covid que matou ninguém não. A vida, como disse o pastor João, ainda está nas mãos de Deus. Foi Deus quem olhou e falou: está na hora de eu recolher meu servo para eu levá-lo para o lugar que está preparado para ele desde a eternidade. Então, meu irmão, a gente precisa mudar a nossa perspectiva de que a nossa vida não é eternamente aqui. E podemos ser retirados dessa terra em qualquer momento. Paulo não deu tempo, era só quando for, em dezembro de 2025, Jesus vai se manifestar e vai arrebatar aqueles que são seus. Não, Paulo não deu tempo, mas ele disse, um dia ele vem. Ainda não está marcada a hora, ou pelo menos Paulo não sabia, mas um dia ele vem, e quando ele vier, ele vai arrebatar a todos nós. A nossa vida não é aqui, a nossa vida não se restringe só a esse tempo presente. Nós ainda temos uma promessa de um porvir de vitória, de bênçãos e de alegrias. Então a minha perspectiva já muda, queridos. Eu tenho que deixar Deus mudar a minha vida hoje, porque eu não sei qual é o meu amanhã.
Quantas pessoas foram surpreendidas e hoje já não estão mais nessa terra, queridos. Tinham muitos planos. Eu estava me lembrando, ano passado, um dos maiores jogadores de basquete da história, Kobe Bryant, morreu num acidente de helicóptero, não foi Covid não. Cara novo, não tinha nem 45 anos, acho que tinha 42, 43, cheio do dinheiro, cheio de planos, e a vida dele se encerrou, queridos. O ator do Pantera Negra, que foi tão falado, um homem, a princípio, pelo menos nas matérias que eu li, dizia que ele era crente, evangélico, morreu. E não foi de Covid também não, foi um problema, teve um câncer lá que ele estava combatendo e não conseguiu. Deus recolheu, queridos. Um homem que tinha planos, um homem que tinha contratos aí para fazer mais filmes. E a vida dele se encerrou. De uma hora para outra. Ninguém esperava. Será que nós estamos tendo essa perspectiva também? Que de uma hora para outra a nossa vida pode acabar? E aí eu fico pensando, não que seja errado fazer planos, mas às vezes nós ficamos pensando, não, amanhã eu faço. Amanhã eu mudo de vida, amanhã eu faço, amanhã eu deixo Deus tratar. Mas se Cristo se manifestar agora, meu irmão, seja pela sua vinda, ou seja, Ele chamando qualquer um de nós, todo o nosso planejamento foi por água abaixo. Nessa hora, meu irmão, Deus quer transformar a sua vida hoje. Deus quer transformar a minha vida, nossas vidas esse ano. Então deixa Deus fazer esse ano, meu irmão. Eu tenho hoje, o amanhã já não pertence mais a nós. Jesus ensinou, basta cada dia o seu próprio mal. Não vamos ficar preocupados com o amanhã. Nós vamos ficar ansiosos, como disse o pastor João, com o amanhã, desgastados com aquilo que nem aconteceu e talvez nem aconteça. Vamos deixar que Deus faça a sua obra nas nossas vidas hoje. Vamos deixar que Deus transforme as nossas vidas hoje. Ah, mas o irmão não está deixando, meu irmão. Você não tem nada a ver com o irmão. Você tem a ver com a sua vida. Deixa Deus tratar você. Deixa Deus transformar você para que você seja quem Deus quer que você seja, refletindo, como diz o texto, a imagem de Cristo, teu Salvador. Amém? Nesse processo, o texto nos mostra, versículo 5, portanto, façam morrer tudo aquilo que pertence à natureza terrena. E aqui eu volto ao meu exemplo que eu dei de quando eu tentei caminhar com o meu cachorro e quase morri na subida. Desceu, desci bem, tá, Maria? Mas na subida não foi fácil. Esse processo, querido, que a gente passa de fazer morrer, é um processo que leva tempo. Eu não perdi meu condicionamento físico em uma semana. Não parece, mas antigamente eu corria aqui no aterro quase todos os dias. Às vezes eu estava até tão empolgado que eu corria e depois jogava bola ainda. Hoje eu já tive dificuldade de subir ali a ladeira. Mas esse processo não foi em um dia. Esse processo não foi em uma semana, não foi em um ano. Mas foi um processo que eu fui perdendo o condicionamento físico ao longo dos anos. O tempo passou até eu chegar nesse estágio que eu estou. E esse processo de fazer morrer também é semelhante, queridos. Às vezes nós achamos que nós vamos aceitar a Cristo e vai tudo mudar nas nossas vidas, nossas reações, nossos temperamentos, nossas condutas, todas elas serão transformadas imediatamente. Mas não é assim, querido. Às vezes demoram anos para que certos comportamentos sejam mudados. Existe um esforço nosso, diário, de fazer morrer aquilo que é da natureza antiga. Assim como o atleta tem um esforço diário de manter o seu condicionamento físico.
se eu paro o meu condicionamento físico, aos poucos eu vou perdendo aquela capacidade. Assim como, se eu mudo a minha mentalidade, se eu mudo o meu foco das coisas terrenas para as coisas do alto, se eu passo a viver com a mentalidade de que Cristo vem me buscar, esses comportamentos vão morrendo na minha vida. Não é que eu não seja mais capaz de fazê-los, mas quanto mais eu resisto a eles, quanto mais eu deixo de praticá-los, mais dificuldade eu vou tendo em fazer aquilo. Por exemplo, uma pessoa que mentia muito, uma pessoa que mentia por qualquer coisa, e nós cariocas gostamos muito disso. Aonde você está? Não, já estou chegando. Na realidade, às vezes nem saiu de casa ainda. Não, mas já estou chegando, estou virando aqui a curva. Mentira, querido. Ah, mas isso não tem problema. Ué, você está mentindo, está praticando algo que é da velha criatura. Quando eu passo a observar a palavra de Deus, eu vou deixando de mentir. Ainda tenho a capacidade de mentir? Tenho. Mas conforme eu vou deixando a mentira de lado, eu vou tendo mais dificuldade em ter aquela prática. Assim como eu, por ter deixado meu condicionamento físico de lado, eu fui perdendo aquela facilidade de subir a parte mais difícil da rua. Então, queridos, nós precisamos deixar Deus nos transformar, entendendo que às vezes é um processo. Tem situações que a gente muda de uma hora para outra, tem situações que Deus age de uma hora para outra, mas tem situações que é dia a dia. Eu faço uma escolha de não fazer mais aquilo. É dia a dia, quando eu tenho a oportunidade, eu digo não, eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus diz. É dia a dia que eu escolho seguir a vontade de Deus e não a minha própria vontade. É dia a dia que eu escolho seguir pelo caminho da nova criatura e não da velha. Então, nesse ano de 2021, Deus vai exigir de nós um discernimento e uma disciplina muito grande. De dia a dia, escolher o caminho de Deus. Hoje, como diz o pastor Roberto, você fez uma escolha, ninguém te obrigou. Nesse dia você escolheu, eu vou para a casa de Deus, eu vou adorar a Deus, eu quero ouvir uma palavra, eu quero entregar a minha adoração ao Senhor. Você escolheu, querido. Nós escolhemos estar aqui, ouvindo a palavra de Deus, sendo transformados, sendo trabalhados. Então, nessa hora, talvez, quando nós lemos aqui, certamente todos nós nos identificamos com algumas coisas que foram ditas. Alguns pecados, algumas características da antiga natureza que nós tínhamos. Eu fiz questão de dizer que o texto, Paulo faz questão de falar, vocês também faziam isso, vocês também andavam nessas práticas. Mas hoje, isso precisa mudar. A partir de hoje que vocês estão em Cristo, que vocês são uma nova criatura, essas práticas não convêm mais. Então, querido, é uma luta minha e sua, diária, de fazer morrer aquilo que é errado nas nossas vidas. De fazer morrer, ou como diz o versículo 8, abandonar aquilo que entristece o coração de Deus e que a gente sabe. Mas uma coisa que a palavra de Deus nos ensina é que não adianta só eu largar aquilo que é errado. Não adianta só eu deixar de praticar aquilo que não convém. Mas o texto e a palavra de Deus nos ensinam que nós precisamos fazer aquilo que é certo. Não é só não fazer o errado, mas é fazer o que é certo. Porque o Evangelho, você já aprendeu, vamos dizer como, não é bem religião, né, mas só para você entender, o Evangelho é uma religião que não existe o evangélico não praticante. Ou você é evangélico e pratica, ou você não é. Não existe o evangélico não praticante.
Não existe você estar no Evangelho e só não fazer nada. Ah, não, eu sou um excelente cidadão porque eu não faço nada de errado. Não. Estar no Evangelho é fazer o que é certo. Estar no Evangelho é você praticar, é você agir, usar uma palavra que tem sido usada nos dias de hoje, é você ser proativo naquilo que Deus coloca nas suas mãos fazer. E o texto nos mostra isso, porque ele diz que a gente tem que fazer morrer, abandonar tudo aquilo que é da velha criatura, mas ele nos manda nos revestir da nova natureza. E ele vai, versículo 12 em diante, ele diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se. E aqui ele começa a listar as virtudes que Deus espera encontrar em nós. Nessa noite, meu irmão, Deus quer tirar essas coisas que entristecem o coração dele e quer acrescentar em nós aquilo que nós vamos agradar o coração de Deus, sendo cada vez mais semelhantes àquele que nos chamou para a sua gloriosa luz. Então, meu irmão, diariamente eu estou sendo confrontado com uma oportunidade de me irar ou ter compaixão. Diariamente eu estou tendo uma oportunidade de ser mal ou agir com bondade. Diariamente eu estou sendo confrontado com uma situação em agir com orgulho, com soberba ou com humildade. Diariamente eu estou sendo confrontado com oportunidades de agir contra a vontade de Deus ou agir em amor, que é o que diz o texto, que é o vínculo da perfeição, acima de tudo, a virtude principal do Evangelho. Então Paulo aqui colocou um resumo: acima de tudo, hajam com amor. E aqui, para a gente caminhar para o final, eu queria, vamos ler o versículo 17, em que tem um resumo quando diz o texto: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Como é que eu vou saber se eu vou fazer aquilo que é certo? A palavra que eu vou dizer, eu posso dizer que é em nome de Jesus? Dizer que é em nome de Jesus quer dizer que se Jesus estivesse aqui, ele diria isso. Ah, ninguém me segura. Ah, se alguém pisar no meu calo, eu falo mesmo. Ah, é? Jesus falaria assim também? Seja em palavra, Paulo aqui resumiu, seja em palavra, em ação. Será que aquilo que eu fizer, Jesus faria também? Será que Jesus tomaria essa mesma atitude que eu estou tomando? A transformação que Deus quer operar em nós é para que nós sejamos cada vez mais semelhantes a Ele, para que as nossas palavras e as nossas ações reflitam quem Ele é e a transformação que Ele operou nas nossas vidas. Aí o texto nos diz: dando por Ele graças a Deus Pai. Filtro para nós, querido, nesse ano de 2021, nesse ano de transformação, nesse ano de vida, nesse ano de coisas novas, nesse ano de Deus vai ajudar a gente a ser mais semelhantes a Cristo. Será que aquilo que eu estou fazendo, eu posso dizer que é em nome de Jesus? Segundo filtro, será que aquilo que eu estou falando, fazendo, eu posso dar graças a Deus? Filtro, querido, para trazer para a nossa vida prática. Isso você pode levar para a sua vida. Anote no seu caderno, anote na sua Bíblia, anote no seu celular. Aquilo que eu estou fazendo é em nome, posso dizer que é em nome de Jesus? Aquilo que eu estou fazendo, falando, posso dar graças a Deus por isso? Isso vai nos ajudar, querido, a ter um filtro naquilo que nós estamos fazendo. Para que ao invés de sermos pessoas que entristecem a Deus,
nós possamos ser pessoas em que essas virtudes que estão aqui listadas possam ser vistas em nós. E como diz o texto, possamos cada vez mais ser semelhantes a Cristo naquilo que Ele nos chamou nessa terra. Então, meu irmão, você é eleito, como diz o versículo 12, você é amado, você é escolhido de Deus para ser semelhante a Cristo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor?